Sejam bem-vindos a um episódio especial do Comida Sem Filtro. E hoje eu tenho o prazer de contar com a participação da Lívia Padilha, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês. Mas o assunto é algo que eu estava esperando há muito tempo que acontecesse, que é a tradução de um livro sobre o qual eu já falei várias vezes. E aqueles de vocês que acompanham o podcast há mais tempo e que já escutaram o episódio número 7, intitulado Comer Menos Carne Não Vai Salvar o Planeta, vão lembrar que lá naquele episódio a gente recomendava que quem quisesse se aprofundar no assunto sobre o consumo de carne, o veganismo, o impacto ambiental e os aspectos éticos do consumo de carne, quem quisesse se aprofundar nesse assunto deveria ler um livro chamado The Sacred Cow. E esse livro, infelizmente, não estava traduzido. Pois bem, a notícia que a gente está anunciando hoje com muita alegria é que o livro foi traduzido. Lívia, fala um pouquinho quem é você e o que você tem a ver com esse livro. Oi, Dr. Souto. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada, um dos podcasts que eu sou fã há muito tempo e fã também do teu trabalho e com certeza toda essa minha jornada junto ao Sacred Cow só foi possível desde lá do teu blog e de todo esse interesse pela questão da saúde e nutrição que eu tenho há um tempo, porque foi me apresentado o mundo low carb por ti. Então, muito obrigada. Fico muito feliz em estar aqui. Bom, eu sou a Lívia, eu sou gaúcha e estudo questões de sustentabilidade desde a minha graduação. Qual é que é a tua formação? Ah, sim. Eu sou formada em comércio exterior. Administração com comércio exterior, que é a habilitação, e depois eu fiz um mestrado com uma ênfase mais nessa parte de sustentabilidade. Fiz 1 ano de nutrição antes de entrar no doutorado, porque eu queria ter certeza desse link. Vou pesquisar isso mesmo, será que é isso mesmo que a gente quer entender na parte da nutrição? Então eu vi que na academia, infelizmente, a narrativa ou o principal viés ainda é muito vegetariano, tudo que a gente ouve aqui, vê os estudos aí, as headlines, sempre dos artigos, sempre pendendo para esse lado. Então eu fui certa e tive bastante sorte de entrar num grupo de pesquisa que estava interessado nessa questão do consumo de carne, mas buscando a perspectiva que a gente quer, que é buscar a verdade. Mas depois de ter sido apresentada a questões de nutrição e saúde, entender o papel fundamental da carne e de todos os produtos de origem animal para a nossa saúde, eu fiquei me questionando, a gente tem que, de uma forma, unir esses conhecimentos e essa questão ambiental, que é muito vinculada às questões também da pecuária, como uma forma negativa, como uma forma de vilanizar a pecuária, digamos assim. E eu fui, então, me aprofundar nesse estudo e nessa área durante o meu doutorado, que eu fiz todo ele na Austrália, com uma bolsa que eu consegui numa universidade da Austrália. E foi, assim, para mim, um divisor de águas, porque eu estava lá estudando as percepções dos consumidores em relação às carnes, inclusive algumas alternativas aí de carne à base de planta e outros produtos análogos, que a gente também está vendo por aí no mercado. E durante esse meu período na Austrália foi que eu percebi que muitos mitos realmente eles estavam ainda muito enraizados na cabeça das pessoas. Então, relação à questão nutricional que a gente já sabia, que é uma coisa muito comum, a questão da saúde, vários mitos. Aos poucos a gente tenta desmistificar, como a questão da gordura saturada, mas a questão ambiental, a questão moral, isso é muito forte. E na Austrália foi assim. E durante esse meu período lá na Austrália, eu tive a sorte do livro Sacred Cow, que agora tem outro nome em português, mas esse livro estava sendo escrito pela Diana Rodgers e pelo Robb Wolf. Todos os ouvintes aqui do Comida Sem Filtro provavelmente conhecem o Robb há muito tempo, talvez conheçam a Diana, que a Diana é nutricionista e o Robb é um bioquímico muito envolvido na dieta paleolítica, um dos precursores nessa linha. E os dois estavam escrevendo esse livro. E quando eu soube disso, eu fiquei encantada e fiquei sempre assim, de olho ali em todas as notícias que eles apresentavam. E aos poucos, antes mesmo do lançamento, eles foram
colocando alguns infográficos. Eles estavam escrevendo o livro, então os infográficos dentro do livro eles foram apresentando nas redes sociais. E aquilo foi me ajudando muito lá nas minhas entrevistas, na minha pesquisa do doutorado. Foi aí que eu tive esse primeiro contato com o livro. Que ano foi isso, Lívia? Te lembra? Foi em 2020. Então, pessoal, para quem não conhece ou não lembra, o Robb Wolf é o autor do livro The Paleo Solution, que já tem muitos anos, mas foi um livro bem importante na minha formação, né, dentro dessa área da alimentação, da low carb. E ele depois escreveu um outro livro chamado Wired to Eat, que foi traduzido para o português com o título Programado para Comer, que, aliás, segue sendo um livro muito bom, recomendo para quem não leu. Bom, e aí você, Lívia, como tinha entrado em contato com o Robb Wolf e com a Diana Rodgers em função de traduzir os infográficos, acabou envolvida no projeto de tradução desse livro, né? Isso. Então, durante esse período, todos os infográficos foram muito úteis para mim falar com os australianos, porque eu estava justamente lá conversando em inglês, fazendo as entrevistas em inglês. Mas eu sentia muita falta também desse material em português, que ainda não tinha disponível, não acessava de nenhuma forma. Então eu entrei em contato com eles para fazer essa tradução, eles me mandaram, entrei em contato com o designer deles, eles foram muito, muito queridos nesse sentido e a gente trabalhou um tempo juntos nessas traduções. Tem essas traduções disponíveis, eu comecei a postar todos os infográficos, mas daí, agora, em 2023, que uma editora brasileira comprou os direitos do livro e decidiu publicar ele aqui em português com a tradução dos meus infográficos, mas eu fiz a revisão técnica também da tradução do inglês para o português. Então, como eu já tenho esse pé na pecuária e na nutrição, eu fiquei encarregada dessa revisão. O que significa que esse livro vai estar muito bem traduzido, tenho certeza. Obrigada. Bom, já faz pelo menos 4 anos que eu li esse livro e ele me marcou muito porque ele é dividido em 3 partes e essas partes cobrem tudo aquilo que quem tem interesse nessa área gostaria de saber. Então, ele não é um livro necessariamente combativo, ele certamente não é um livro desrespeitoso com aquelas pessoas que seguem o vegetarianismo ou o veganismo por questões éticas, mas ele é muito bem embasado, muito bem referenciado e muito bem argumentado. Então, eu acho que, independentemente do que você que está ouvindo pensa sobre o assunto, é um livro a ser lido. Eu vou ler para vocês aqui quais são as partes do livro. A parte 1 é o argumento nutricional para uma melhor carne. A parte 2 é o argumento ambiental para uma melhor carne. E a parte 3 é o argumento ético para uma melhor carne. Então, vocês que escutam aqui o podcast e que leram o meu livro, enfim, estão muito acostumados a me ouvir falar e argumentar sobre o aspecto do consumo de carne, de proteína na saúde humana. E a gente sempre comenta muito a questão dos estudos observacionais com os seus vieses, que fazem parecer que o consumo de carne poderia causar problemas como diabetes ou câncer, quando na realidade são estudos observacionais e a gente vê que os pacientes que comem mais carne nessas coortes são aqueles mesmos que também fumam mais ou são mais obesos, e na realidade o consumo de carne nessas pessoas é um marcador desses maus hábitos e, portanto, não é a causa dos problemas de saúde com os quais está associado. Então, essa parte do livro ali, vocês que escutam o podcast, leem o blog, já estão muito acostumados a ler, já estão por dentro. A questão ambiental é uma questão na qual eu, obviamente, não sou especialista, eu não trabalho com isso. A Lívia tem muito mais formação nisso do que eu. E a questão ambiental eu abordei no episódio 7 do podcast, mas usando referências externas. Eu utilizei com força ali um vídeo chamado Eating Less Meat Won't Save the Planet. Então, os dados que eu cito
As informações científicas que eu cito ali são simplesmente traduções daquele vídeo, que é um vídeo que cita suas fontes e que entrevista gente que tem informação para isso. Mas enfim, ali eu estou um pouco fora da minha área, então nessa parte aí o livro é realmente brilhante. E eu acho, Lívia, que uma das partes mais impressionantes do livro é a terceira parte, é a que aborda o aspecto ético. Porque eu nunca vi isso escrito dessa forma e argumentado com tanta elegância como nesse livro. Então, quanto à parte de se a carne faz mal ou não faz mal, eu acho que a gente nem precisa falar. Quem é ouvinte desse podcast já sabe, quem não é, vai dar uma revisada no blog, tem lá o meu livro, Uma Dieta Além da Moda, isso aí vocês já estão sabendo. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre a parte 2, a questão dos aspectos ambientais e como é que isso se relaciona com a pesquisa que você estava fazendo lá na Austrália. Perfeito. Essa questão de como eles conseguiram condensar, eles fizeram um trabalho magnífico mesmo, de condensar tantos temas, tantas áreas diversas, de uma forma muito clara, muito objetiva e ao mesmo tempo muito respeitosa. Eu acredito que tanto o Rob quanto a Diana têm essa questão pessoal mesmo, de não serem pessoas combativas, nunca ver de forma alguma eles sendo desrespeitosos. Então, é um livro que a gente pode entregar para um amigo vegetariano, se quiser ler, entende essa parte aqui, questão ambiental que tem dúvida, se é a questão nutricional que ele tem dúvida, também tem ali todas as informações. Então, realmente, é muito completo. E essa parte ambiental me chama muito a atenção, até pela questão dos infográficos, como eles são divididos. Eu contei esses dias quantos infográficos nós tínhamos no início, a parte de nutrição. Tem 5 infográficos. A parte 3, a parte ética, moral, tem 2 infográficos. E a parte ambiental do meio tem 10. Então, ao todo são 17 infográficos que o livro contém. E aquela parte ambiental, realmente, eles foram esmiuçando item por item. Então, nós vemos, aqui no Brasil, principalmente, algumas questões como desmatamento, uso de água, o uso da terra, várias questões que são realmente trazidas como importantes nessa linha, mas a questão, por exemplo, das emissões de gases de efeito estufa sempre são abordadas, então isso também está contemplado no livro, tem tudo ali. É completo, acho que não tem, eles falam de carne de laboratório também, na parte... Nossa, é bem legal, assim, como entra vários aspectos. E inclusive esse vídeo que tu comenta solto do episódio 7, do Comida Sem Filtro, ele traz um professor lá da Califórnia, da UC Davis, que é o Frank. A gente nem arrisca falar o sobrenome dele. O sobrenome, não. Mittelhoff. Desculpa, pessoal, eu não consigo, eu não sei. Ele é o Green Gases guru. A gente conhece ele pelo... né? E ele estava, inclusive, para te ver como é interessante, como o Brasil está tomando a frente nessas questões e realmente se dedicando a explicar vários desses mitos. Ele e a Diana estiveram em um congresso aqui o ano passado. Congresso falando sobre metano, congresso do pessoal da pecuária. Então tá muito legal, assim, realmente foi bem interessante nesse sentido, trazerem todos esses aspectos. E assim, tudo que a gente vê as pessoas se preocupando, linkando um pouco com a minha pesquisa, tanto na Austrália quanto aqui, a gente vê esses motivadores, esses 3 principais. As pessoas, ou elas diminuem a carne, ou elas querem se tornar vegetarianas por 3 principais motivos. A questão da saúde. Porque elas acreditam que vai fazer mal. Exato, que a gente já viu por diversas fontes que não tem sentido todos esses mitos. A questão também ética, moral, a gente poderia colocar assim, é um motivador muito forte, e a questão do meio ambiente. Mas o que a gente vem percebendo a cada pesquisa que se faz é que a questão ambiental ela vem sendo mais comum, principalmente entre as pessoas mais novas, entre os mais jovens. Então, quando a gente fala a questão ética, moral, às vezes as pessoas mais idosas ou que têm uma certa idade, elas têm a preocupação bem aguçada. E a questão de saúde varia muito entre os grupos. Isso a gente consegue ver uma variação muito, muito clara. Mas a questão então, ambiental, principalmente entre os mais jovens, isso é bem comum nos resultados das pesquisas, e daí que entra essas
questões que a gente já falou. Isso influencia muito porque, a partir do momento que ela acha que essas questões ambientais, que ela está salvando o planeta, deixando de comer carne, ou pelo menos diminuindo a carne bovina, ela está prejudicando a saúde dela e vai impactar lá na frente. A gente sabe que isso pode decorrer de vários outros problemas, ou ela vai trocar a carne bovina, talvez um dia na semana, ou os dias da semana que ela comia, por uma refeição vegetariana ou vegana ultraprocessada. Uhum. Então ela está fazendo escolhas ali que não tem sentido nem sobre a questão ambiental, muito menos sobre uma questão de saúde. Lívia, eu atendi hoje uma paciente cuja história foi incrível. Ela lida hoje com obesidade, e aí eu perguntei para ela se ela já tinha feito algum tipo de dieta na vida, o que ela me respondeu que já fez várias, né? E aí eu digo, alguma delas foi baixa em carboidratos? E ela disse, sim, aquela Dukan. Aí eu digo, e como é que foi? Ela disse, olha, foi a melhor que eu fiz. Eu perdi um monte de peso, não passei fome, e eu mantive a perda de peso por 10 anos. Aí eu disse, nossa, que sensacional. Nossa. E aí o que houve, né, que acabou tendo esse reganho? Ela disse assim, é porque eu fui numa médica que disse que eu tinha que parar de comer carne. Que comer carne ia fazer mal para mim, que eu ia ter câncer. E aí ela disse assim, olha, a carne me tirava fome. E eu gosto de carne, diz ela, eu sou bem carnívora. E aí, se eu não podia mais comer carne, bem, aí eu tinha que comer outras coisas. Então, assim, eu não estou inventando essa história, tá, pessoal? Foi hoje, cerca de 1 hora antes de eu começar a gravar aqui essa conversa com a Lívia. Tem uma história que eu conto no meu livro, que também é uma história real, que vocês vão ver lá na parte que eu falo sobre gota, né? E era de um paciente que ele não tinha maiores problemas de saúde até que ele teve um ataque de gota. E aí ele foi no médico que orientou ele a fazer uma dieta pobre em purinas, a dieta típica para gota. Então não podia comer carne, tinha que cuidar também peixe, camarão, tinha várias coisas que ele não podia comer. E ele disse, olha, então o que sobrou para eu comer era arroz, era macarrão, né? Era essas coisas que são pobres em purina. Aí ele começou a ganhar peso, ele desenvolveu síndrome metabólica, ele ficou diabético tipo 2. E aí, o que aconteceu com a gota? Piorou. Porque resistência à insulina e síndrome metabólica são fatores de risco para a gota. Então, não é raro que as pessoas, ao tentar melhorar a sua saúde retirando a carne vermelha, porque está disseminado essa ideia de que faz mal, elas acabam piorando a sua saúde. E da mesma forma, às vezes, porque as pessoas estão desesperadas em fazer a coisa certa, elas querem salvar o planeta e todo mundo diz que o consumo de carne é uma coisa terrível para o planeta. Bom, aí as pessoas acabam tirando da sua alimentação e substituindo por ultraprocessados. E o impacto ambiental da gente começar a ter um monte de gente vivendo basicamente de soja é que você vai ter uma expansão da monocultura, né? E, portanto, das terras irrigadas, vai utilizar muito mais água que poderia estar sendo usada para o consumo humano, porque, como o livro explica bem, a água que o gado consome é a água da chuva, e a comida que o gado come é a comida que o ser humano não poderia comer, né? É o conceito do upcycling, né? É você pegar alimentos que estão lá embaixo na qualidade nutricional, que é celulose, farelo, os caules dos grãos, porque quando você colhe o trigo, quando você colhe a aveia, o ser humano consome só o grãozinho, mas e toda aquela palha que sobra? Para onde é que vai aquilo, pessoal? Quem come aquilo ali é o gado. E o gado vai transformar aquele negócio que não tem valor nutricional nenhum em carne, em leite, em alimento da melhor qualidade para o ser humano. E a energia que ele usa para isso é a energia solar, que ele obtém através do capim que ele come, e a água que ele usa para isso é a água da chuva. Aí, claro, o pessoal assiste o documentário do Netflix e vê aqueles keifos, né, que são aquelas criações de gado industriais dentro de currais que nem grama tem e tal, em um tipo de confinamento que é muito incomum fora dos Estados Unidos. E como é que é lá na Austrália, Lívia? Agora eu lembrei, que esse upcycling, uma das coisas que eu traduzi, um dia eu estava conversando aqui com uma amiga e eu disse, olha, o upcycler, o boi é um upcycler. Ela disse, mas o que é? Daí eu traduzi como, ele transforma pasto em picanha. É isso que ele faz. Ele come resíduo que ninguém ia comer, a gente não digere,
e transforma no melhor item, no melhor alimento. Cara, eu não invejo a pessoa que tem que traduzir a palavra upcycle, porque é uma palavra muito boa, mas eu não saberia traduzir para o português. O espírito é esse, é transformar pasta em picanha. Exato. Que é uma coisa mágica, né? O Peter, que a gente conhece tanto, né? Ele sempre fala da magia que é o ruminante, que é capaz de transformar celulose em carne, leite e proteína de altíssimo valor biológico. É mágico. Nenhuma outra coisa no planeta Terra faz isso. Exato. É justamente o livro traz, nós não falamos ainda do nome da tradução, mas o livro, esse termo, vaca sagrada, o sacred cow, ele é justamente algo em inglês que é muito utilizado, o intocável, isso a gente não pode, isso está acima de qualquer de dúvidas. E para o português não ia ficar muito legal vaca sagrada, porque não traria essa mesma conotação. Né? Então foi traduzido como a carne nossa de cada dia. Que muito ficou, bom. Ficou uma relação, o pão nosso de cada dia. Então a gente troca o pão pela carne, ficou legal essa analogia. Mas lá na Austrália, assim como no Brasil, na verdade no Brasil, nós temos muito mais o gado no pasto, 100% a pasto, a vida inteira no pasto, conforme a gente tem, inclusive, dados da Embrapa que mostram, na média, a gente tem ali 85%, dependendo da região, a média do Brasil é 85%, gado criado a pasto, então 15% do gado vai ver grão, vai ver a soja, vai ficar confinado no final ainda da vida, então não é que o gado inicia a vida e termina confinado. É a chamada terminação, né? Lá no finalzinho, que é para marmorizar a carne, para o bicho ficar mais gordo, porque grãos, pessoal, é uma forma de engordar animais, né? Sejam eles humanos ou sejam eles bovinos, né? Então esse gado no Brasil, quando a gente fala em confinamento, é lá no final da vida e ainda assim é diferente daquilo que vocês veem lá no Netflix, né? Simplesmente esse gado é trazido para currais e são alimentados com o que a gente estava comentando aqui, a maior parte ainda são palhas, é a silagem, né? Que você fermenta aquilo que o ser humano não vai comer e ajuda a engordar aquele animal, mas ele não está confinado num espaço com chão de concreto, que ele não pode se mexer. Esqueçam isso, pessoal, isso não é a nossa realidade no Brasil, acredito que também não seja na Austrália, né, Lívia? Não é na Austrália também. Lá a gente tem mais confinamento do que no Brasil, com certeza, mas lá tem uma pastagem assim bem vasta. E uma coisa que eu acho interessante nós trazermos, e inclusive vai dar para visualizar isso claramente ao redor do mundo, no documentário do Sacred Cow, que tem o mesmo nome. Então, os autores pensaram isso. Enquanto eles estavam escrevendo o livro, saíam documentários aí com viés vegano bem forte, e a Diana até brinca e diz assim, eu preciso fazer um documentário, porque as pessoas não querem ler um livro de 400 páginas às vezes. Elas querem ver um filme de 1h30, um documentário, e entender qual é a minha mensagem. Então essa parte ambiental, eu acho bem interessante que eles conseguiram também trazer mais forte até essa parte ambiental no documentário, que está disponível no YouTube. A gente pode depois deixar aqui o link direto, dá para colocar ali a legenda em português, porque eles mostram ao redor do mundo várias iniciativas e, inclusive, falam da pecuária regenerativa, que ela melhora o solo. Não é que ela está só usando e sendo sustentável, não, ela está tornando aquele solo melhor. Às vezes, em um lugar deserto, eles conseguem ter o solo ainda mais fértil. Então, é muito lindo. As pessoas que tiverem a oportunidade e quiserem depois assistir o documentário, acho que vale muito a pena. O documentário, na minha opinião, ele é legal, mas o livro é tão melhor, pessoal, mas tão melhor. Assim, eu acho impossível a gente poder ter a conversa completa sobre esse assunto sem a parte 3 desse livro, que é a parte ética. Porque quando você dá todos os argumentos científicos para as pessoas, não, olha aqui, não faz mal para a saúde. Aliás, pelo contrário, uma dieta com mais proteína e menos alimentos processados resolve uma série de problemas de saúde. Mas e o meio ambiente? Bom, aí a gente entra nessa parte e explica. Olha, pelo contrário, você vai precisar de muito mais água que serviria para o ser humano para irrigar um monte de monocultura. Existe toda uma terra chamada terra marginal,
que é aquela terra que não é propícia para a agricultura com arado, que você vai utilizar, por exemplo, para plantar grãos, mas que pode produzir um monte de comida com ruminantes. E quando a gente fala de ruminante, não é só gado, né? Nós temos ovelhas, temos cabras que vão se adaptar a diferentes biomas. E uma coisa muito legal que o livro explica e está nos infográficos é que os animais se alimentam de plantas, mas as plantas se alimentam de animais. E aí é assim, para fertilizar o solo, a gente vai utilizar animais. A questão é se nós vamos utilizar animais vivos ou animais fósseis. Então, não se enganem, pessoal, se você não fertilizar a terra com uma agricultura que inclua a pecuária para poder fazer esse ciclo que a natureza sempre fez, o que você vai ter que fazer é tirar esses nutrientes de animais mortos, ou seja, usar os fertilizantes petroquímicos, que hoje é o que basicamente sustenta a agricultura no mundo. Então, as pessoas estão falando que precisa ter menos animais para ter menos gases do efeito estufa, mas aí você vai ter que usar mais fertilizantes petroquímicos e vai ter que utilizar mais petróleo para poder fixar nitrogênio da atmosfera, porque esse nitrogênio tem que vir de algum lugar. Então o livro ele entra nesse tipo de detalhe para que a conversa, para que a discussão fique educada. Então se você tira a restrição quanto à saúde, não é um problema para a saúde, e se você tira a restrição quanto ao ambiente, a coisa cai na parte 3 do livro, que é assim, tá, mas não é certo matar os animais, a gente não precisa porque a gente pode viver só de plantas, e essa parte 3 do livro, eu repito, de tudo que eu li na vida, eu nunca li nada que chegasse perto de estar tão bem escrito sobre esse assunto como a terceira parte desse livro. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que eu acho impressionantes no final é justamente essa ideia que eticamente quando falam, mas como a gente vai alimentar o mundo? Que às vezes as pessoas extrapolam, não para elas aquilo, o ético, o moral, que seria para elas, não, eu não quero precisar bater o animal. E elas extrapolam até para o mundo, dizem, mas como que então a gente vai alimentar o mundo se não vai ter comida suficiente? Então essa questão ética entra também aí. Essa questão de como a gente consegue sim produzir um alimento mais denso nutricionalmente, e não ração. A gente não precisa produzir mais e mais grãos, a gente precisa produzir comida densa nutricionalmente para que as pessoas tenham realmente saúde. Então traz todos esses links, todos são feitos, eu acho, de uma forma muito, muito bonita no final, com essa questão ética. Se eles começassem com a questão ética ia ser muito difícil, mas quando vem a nutrição já bem explicada, amarrada, a questão ambiental amarrada, a questão ética vem para fechar realmente com chave de ouro esses argumentos. Uma coisa que me marcou muito naquele livro, e quem lê o livro vai identificar, daí que o Souto tirou, sim, é dali. É o pensamento de como que os animais morrem na natureza. Porque é muito comum as pessoas dizerem, puxa, é horrível, num abatedouro você vai matar o animal. Provavelmente é a melhor morte possível para um animal que poderia ser predado na natureza, é ser abatido num sistema moderno, contemporâneo, em que você diminui ao máximo o sofrimento do animal, até porque isso é bom para os negócios. Você vai ter uma carne de melhor qualidade, uma carne mais macia, se o animal morrer com um mínimo de estresse. Então, na natureza, o animal, isso eu costumo dizer, né, ele não vai morrer cercado dos seus familiares com velas aromáticas, ele não vai morrer dormindo, ele vai morrer predado, ou ele vai ter alguma doença que vai deixá-lo fraco no rebanho e, portanto, ele vai ser predado pelos lobos, pelas hienas ou pelo predador que existir naquela região, ou então esse animal vai ter qualquer outra doença que debilite ele o suficiente para que ele não possa comer e, portanto, ele morra de fome. Comparado com essas alternativas, porque a chance do animal morrer de infarto é quase nenhuma, comparado com essas alternativas, ele está cuidado num local em que você tem uma cerca que mantém os predadores à distância, recebendo atendimento veterinário para ser desverminado, para eliminar os carrapatos, tendo um fazendeiro que cuide para que ele tenha pasto da melhor qualidade. Porque, veja, não é necessariamente porque o fazendeiro é a pessoa mais bondosa do mundo, mas mesmo que vocês pensem só do ponto de vista de business, é do interesse
do fazendeiro que o animal não seja atacado por predadores, que tenha uma boa alimentação, porque ele vai engordar mais e vai valer mais, vai ter um peso maior, e que esse animal não esteja doente, então ele vai receber vacinas, ele vai ser tratado contra parasitas, e depois de passar uma vida que é infinitamente melhor do que a de qualquer ruminante selvagem, um ruminante selvagem não poderia imaginar uma vida tão tranquila, ele é abatido rapidamente com uma pistola de pressão que o torna inconsciente de forma instantânea. Sim, vocês veem aqueles vídeos horrorosos que circulam na internet de quando isso dá errado, veem, mas pensem que são milhões, talvez bilhões de animais que são mortos por ano, e aí sempre vai ter alguma coisa que dá errado. Eu afirmo para vocês, a esmagadora maioria dos animais de corte tem uma morte muito melhor do que a que você que está me ouvindo vai ter um dia. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, inclusive a gente está daqui um pouquinho começar a Expo Inter aqui, essa feira que a gente tem, muito grande, e uma das coisas que a gente vê é o carinho. É claro, não é 100% das pessoas que trabalham na pecuária que tem esse carinho, tem esse cuidado. Sempre vão ter em todas as áreas, todos os setores, tem pessoas muito boas e também tem as ovelhas negras. Mas quando a gente vê o carinho das pessoas trabalhando com os animais, visita fazendas, vê esse dia a dia, só quem trabalha, só quem percebe, vê os veterinários, todo mundo que lida, vê esse carinho e pensa assim, bom, essa vida desse animal aqui realmente teve um dia ruim na vida dele. Todos os outros dias ele estava sendo bem cuidado e tem esse zelo. O bem-estar animal sempre muito valorizado. E faz todo sentido, porque a pessoa cuja profissão, cuja vida consiste em criar animais, ela é uma pessoa que gosta de bicho. E também, percebam, está alinhado com o interesse financeiro, o bem-estar animal. Então, quando você alinha o interesse financeiro com o gosto que aquelas pessoas têm de trabalhar com aqueles animais, sim, eles tendem a ser bem cuidados. E claro, a gente pode ter exceções em todas as áreas. Então, por exemplo, dentro da minha área, medicina, a maioria dos profissionais gosta de lidar com pessoas, gosta de tratar bem seus pacientes, que é o bem dos seus pacientes, mas todo mundo sabe que tem maus médicos. Então, o fato de que existem maus profissionais em todas as áreas não significa que a gente possa generalizar. E como a Lívia disse, né, quem trabalha com isso, não é o meu caso, mas é o caso dela, quem tem contato com o dia a dia da pecuária, sabe que as pessoas têm o interesse de que esses bichos sejam bem cuidados. Dentro do universo possível de experiências subjetivas de um bovino, né? Porque veja assim, o bovino ele não tem assim aspirações de fazer mestrado, embora acho que alguns façam, né, de vez em quando. Mas assim, o que o bicho quer? Ele gosta de comer o seu capim. Quando está quente, ele gosta de ir para uma sombra. Quando está com sede, ele gosta de tomar uma água. Isso são aspirações daquele animal. Aspirações. Então, às vezes o pessoal diz, nossa, e como que o animal se sente quando ele percebe que ele está entrando naquele brete ali, está indo ali para o matadouro. Ok, pessoal, aquilo ali é os últimos minutos da vida dele. Ele passou o resto da vida dele se preocupando com capim, sombra e água. Enquanto que nós, seres humanos, temos lá um lobo pré-frontal, a maioria de nós, pelo menos, e a gente consegue imaginar o futuro, se preocupar como vai ser, se eu vou sofrer na morte ou não, se eu vou ter uma vida depois da morte. Então, assim, não, o bicho não passa se preocupando a vida inteira, pensando, eu estou comendo esse capim, mas esse fazendeiro ainda vai me matar um dia. Não, ele não pensa em nada disso, ele pensa só no capim. É assim que funciona a cabeça do bovino. Então, às vezes, a gente antropomorfiza muito as coisas, né? Como eu me sentiria se eu soubesse que eu estaria sendo criado para virar alimento de outrem. Pessoal,
Todo mundo vai virar alimento de outrem, inclusive você que está me ouvindo. Você pode não virar alimento de um outro predador, mas você vai virar alimento de um monte de bichinhos um dia. Então, assim, nós todos estamos destinados a ser alimento de outra coisa. Ah, mas vou ser cremado. Sim, igual as cinzas vão virar alimento de plantas. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter um pouquinho de racionalidade e pensar como que a gente pode fazer para que os bichos sofram o mínimo possível, para que o ambiente sofra o mínimo possível e para que a saúde das pessoas melhore o máximo possível. E para a gente obter isso, por incrível que pareça, é importante ter animais, né? Exato, eles são essenciais. Não é uma questão de termos ou não os animais e como esse tratamento, tudo que a gente está comentando do bem-estar e de toda a vida deles sendo sempre bem tratados. Inclusive, tem esse experimento mental do que seria o mundo sem os animais que a Diana e o Rob fazem no livro, inclusive. Não vou dar spoiler aqui, mas é muito interessante. Imaginem o mundo, começando o mundo, que só existisse grama, ou só existe pasto. O que seria? Então, eles vão lá fazendo esse experimento mental para que daí a gente entenda realmente, será que a gente conseguiria viver num mundo perfeito que não tivesse, que os animais não tivessem aqui? E é muito interessante como a gente vai chegando a conclusões justamente porque a gente, às vezes, só parte dessa nossa, digamos, essa nossa bolha muito urbana, muito cosmopolita e não pensa realmente como que eram os bisões, como funcionava o ecossistema no geral sem o humano presente. Então, isso eles colocam muito, muito bem nesse experimento mental que eles trazem ali no livro. Nossa, eu tava sorrindo aqui quando tu tava falando isso, porque eu me lembrei dessa parte do livro que eu não tinha me lembrado. É absolutamente espetacular, pessoal. É assim, tá, vamos fazer uma experiência então. Vamos tentar montar aqui como que funcionaria, né, o mundo se ele não tivesse animais, se não tivesse ruminantes. Então eles vão fazendo e colocando as variáveis uma por uma e mostrando que, veja, não é por acaso, né? Esse ecossistema, ele foi evoluindo por bilhões de anos e é muita arrogância do ser humano achar que ele pode simplesmente eliminar a parte animal da coisa, porque agora nós temos tecnologia suficiente para transformar plantas em comida suficiente para o ser humano. E essa história do upcycling é uma das coisas que mais me fascina, porque assim, depois que a gente entende isso, a gente não consegue parar de pensar. Imagina o quanto mais de agricultura seria necessária se subitamente nenhum ser humano comesse mais nenhum produto de origem animal. E aí pensa, o ser humano, ele come só o grãozinho. E o que você ia fazer com todo o resto? Com a quantidade gigante que tem de folhas e caules e farelos, né? Que hoje você tem um destino certo para isso. Você alimenta esses animais e isso volta com mais comida. Você ter animais dentro do ciclo de produção de comida aumenta a segurança alimentar. Porque, caso contrário, eu não me lembro exatamente o número, mas é algo como 80 e poucos % de tudo que a gente planta, o ser humano não come. Os herbívoros domésticos, o percentual é 96%. Do que eles comem, nós não conseguimos digerir. Então, para o gado no geral, que daí inclui outros animais, 86%. E os herbívoros domésticos, os ruminantes, 96%. É impressionante. É impressionante, né, pessoal? E aí você ouve aqueles argumentos que são argumentos, não faz nenhum sentido você plantar grãos e dar os grãos para os animais se você poderia dar os grãos diretamente para as pessoas. Tá, mas aí você vai comer o que é o sabugo de milho também? Você vai comer o talo do trigo? Na verdade, é equivocado em quase tudo esse argumento, mas aí para a gente poder ter uma conversa adulta e informada, a gente precisa ter uma boa fonte de conhecimento. Então, já encaminhando aqui para o encerramento, Lívia, como é que ficou mesmo o nome do livro em português? As pessoas já podem encontrar o livro à venda? Encontram aonde? Claro, o nome ficou A Carne Nossa de Cada Dia e o livro está na pré-venda pela Amazon. Então, a editora Citadel já deixou o livro em pré-venda. Tem um link, depois eu posso passar. E, com certeza, em breve, depois ali no dia 5 de setembro, já começam a enviar, a Amazon envia, mas depois já
provavelmente está em várias livrarias aí pelo Brasil. Espero que as pessoas leiam e gostem bastante, assim como nós. E quem tiver muito curioso e quiser já dar uma olhada nos infográficos que a Lívia já traduziu, antes mesmo do lançamento do livro, eu vou disponibilizar lá na área de membros, em breve, ainda essa semana. Lívia, muito obrigado pela participação, obrigado pelo teu trabalho nessa tradução técnica que eu acho que só vai enriquecer a qualidade desse livro. Muito obrigada, professor, pela oportunidade e fico muito feliz por poder falar tanto com as pessoas que têm essa preocupação com a saúde já aqui, mas que também leiam um livro, que possam entender mais sobre essa questão ambiental, sobre essa questão ética, moral, porque a gente precisa de mais aliados da área da saúde para que a carne seja cada vez mais presente no nosso prato todos os dias. Muito obrigada. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.